Olá, meus irmãos, axé. Vamos continuar a leitura do livro O Diário de um Médium Iniciante, capítulo 6, Primeiro Trabalho. Após a conversa com o pai Cipriano, sentia-me pressionado, inseguro e, sinceramente, com muito receio. A assistência fiel percebeu que eu me colocara na posição de médium e muitos pares de olhos me acompanhavam com curiosidade, o que levou ainda mais à minha insegurança. Fiz uma prece com todo o meu coração, de todo o meu ser, pedindo auxílio ao preto velho que trabalharia. Estava com medo, mas desejava servir. Se ele me julgasse digno e pronto, que tomasse meu corpo, que viesse espalhar sua luz. Foi então que senti uma vibração intensa como nenhuma outra. Todo o meu corpo formigava, meus braços e pernas tornavam-se lentos. Meu olho esquerdo fechou e não conseguia mais abri-lo. Senti um torpor intenso na região da mandíbula, um forte tremor em todo o corpo, e em poucos instantes manifestava-se José do Congo, preto velho que não gosta de ser chamado de pai e nem de Zé, apenas José. Encurvado de andar lento, mãos trêmulas, enxergando apenas com o olho direito, caminhou devagarzinho até o pai Cipriano, saudando-o. Em seguida dirigiu-se para a imagem de Jesus, Oxalá, saudando-a. Sentou-se com dificuldade num banquinho, cumprimentou o Cambone, riscou seu ponto, acendeu um cigarro de palha e disse: "Pode chamar, filho, vamos trabalhar." Capítulo 7, Leitura Mental. O bondoso velho cumprimentava com singela e delicadeza cada consulente que se sentava à sua frente. Pedia à pessoa que pensasse em Deus e no que desejaria obter. Colocava sua destra sobre a cabeça do consulente e um mundo novo se abria diante de mim. De imediato, uma multidão de sensações invadia minha cabeça. Apontamentos bem específicos surgiam, como, por exemplo, o problema na família, dificuldades no trabalho, doença, dinheiro, etc. Por alguns instantes, parecia poder sentir as aflições muito mais graves da pessoa, que nem sempre casavam com aquilo que ela verbalmente pedia depois. Ali aprendera outra lição. Não importa o que a pessoa diz ou do que ela reclame. As entidades sabem do que ela necessita. Por vezes notei os consulentes aborrecidos ou contrafeitos por terem feito uma reclamação e terem recebido orientações sobre outra situação. Nesse sentido, Vó Cambinda de Guiné, uma das entidades-chefe, dizia sempre: "Cada FI vai escutar o que precisa, não o que quer." Com o tempo, a leitura mental, como passei a chamar esse fenômeno, tornara-se mais precisa. Se inicialmente em conjunto com as sensações aflitivas do consulente, surgiam apontamentos que davam um direcionamento do problema. Agora surgiam elaborações mais complexas, como a dizer: "Você está com dificuldade de relacionamento com seu pai. Você bateu o carro. A dívida que deseja receber logo será paga" ou coisa do tipo. Simplesmente informações que não se podia obter com leitura fria, ou talvez de indicativas, dando que o consulente só dizia o seu problema após a sondagem do preto velho. Surgiam de forma clara em minha mente. Isso me deu enorme confiança na capacidade dos meus guias e na força da minha própria capacidade mediúnica. Capítulo 8. Questão de consciência. É de conhecimento comum no meio mediúnico que as manifestações de incorporação se dão de 3 formas conscientes: 90% do médium,
semiconscientes 9% dos médiuns e inconscientes apenas 1% dos médiuns. Essa proporcionalidade me foi passada por uma das entidades-chefe da casa onde desenvolvi. Os médiuns inconscientes são tão raros que muitos pensam que são extintos e definem-se por aqueles que não conservam qualquer lembrança após o transe mediúnico. Tudo que as entidades fazem após a incorporação lhes é desconhecido. Os semiconscientes são aqueles que se mantêm conscientes durante o trabalho, mas não exercem domínio nenhum sobre o corpo, que age independente de sua vontade, sendo comum que suas lembranças se embaralhem no final do transe. Os conscientes, a maioria dos médiuns, estão plenamente de posse do seu próprio corpo, veem tudo o que acontece e recordam-se de tudo ao fim. Poderíamos dizer que trabalham em parceria com os espíritos. Acredito que no futuro a literatura a respeito da incorporação necessitará rever algumas coisas. Por exemplo, o fato: existem esses 3 estados de consciência durante o transe mediúnico. Porém, percebi que dentro de cada um desses estados existe nível variável. Um médium inconsciente num trabalho pode estar em algo semelhante a um sono profundo e em outro se encontrar como alguém que cochila. Em ambos os casos pode-se dizer que dorme, mas a profundidade do sono é bem diferente. Outra situação, considera-se médium inconsciente o que não se recorda de nada durante o transe. Porém, consciência e memória, embora estejam ligados, são funções mentais ou cerebrais. Para os mais materialistas, são funções diferentes. Pode ser que um médium esteja inconsciente durante o transe e, ao final, ainda se recorde de algo? Penso que sim, mas deixemos isso para os estudiosos do futuro. Voltemos à apreciação do meu caso pessoal. Naturalmente, as pessoas tendem a dar maior credibilidade aos médiuns inconscientes, uma vez que neles os espíritos podem se manifestar com quase total liberdade, que só não é absoluta, pois sempre há influência da mentalidade do encarnado na manifestação. Como todo médium iniciante, eu desejava também perder a consciência. Inicialmente, o médium luta muito contra a dúvida. Perguntas como: eu estou mesmo incorporado? Sou eu ou é o guia? São muito comuns. Costumo dizer, entretanto, que as dúvidas também evoluem e que ao longo de algum tempo essas dúvidas passarão para algo tipo: interpretei direito o que o espírito queria dizer? Como médium consciente, tive que aprender a controlar os meus pensamentos e aquietar a mente, calá-la para que o outro pudesse falar. Quanto mais me concentrava e menos pensava em coisas diversas, mais forte e firme era a manifestação. Isso, sem dúvida, não é fácil. Por vezes me senti extremamente perdido em meus próprios pensamentos e nos das entidades, e sentia como sutis intuições do que e como dizer, fazer as coisas. Conforme os trabalhos iam ocorrendo, porém, percebi um feedback positivo da consulência. Minha confiança aumentava e sentia que mais livremente o guia podia atuar. Gradativamente compreendi que a consciência não é um obstáculo à manifestação mediúnica e que, ao contrário do médium inconsciente, que nada levava consigo após a gira, eu aprendera muito com os conselhos dos guias e com a experiência de vida dos sofredores que buscavam ajuda espiritual. É preciso recordar ainda que não importa se o médium é consciente ou não, a capacidade de atuação de um guia não se limita à consciência do médium, ainda que o espírito não consiga expressar tudo quanto gostaria verbalmente através de um médium consciente. Nem por isso deixa de dar o seu recado, e nem por isso seu passe tem menos eficácia. O trabalho se inicia no momento da gira,
mas quase sempre se prolonga por vários dias, semanas, meses, totalmente independente do primeiro contato que se deu através do médium. No próximo capítulo eu vou ler Ganhando Confiança, o capítulo 9. Axé a todos, gratidão.